Meus irmãos, hoje a gente começa o estudo da revista, né? Como o Eric falou. Foi assim que tudo começou. A mensagem urgente de Gênesis. E eu quero só para aqueles que ainda eventualmente não adquiriram a revista, estejam com dúvida se vão ou não adquirir, eu queria mostrar, pode passar aí, Leozinho. A letra aí ficou pequena porque para caber tudo num slide só, certo? Mas é só esse slide que está assim. É só para vocês verem os títulos das lições que serão estudadas, tá? São 13 lições cada revista. Essa que a gente vai estudar, como eu disse, é sobre Gênesis. E aí, o que está entre parênteses, gente, são os capítulos de Gênesis, tá? Por exemplo, essa lição de hoje é baseada nos capítulos 1 e 2, assim como a próxima. A lição 3 é baseada no capítulo 17. Eu coloquei isso para vocês verem que a gente vai fazer um passeio panorâmico pelo livro de Gênesis. Como não poderia ser diferente, né? Gênesis tem 50 capítulos e nós temos 13 lições. E a gente vai fazer um estudo bem doutrinário, né, das questões ligadas ao livro de Gênesis. Então, assim, eu realmente recomendo, incentivo a aquisição, e não apenas a aquisição, né? Mas antes de cada aula, você fazer a leitura da lição, que será dada domingo, e mais. Cada lição também tem, se você for ver quando você adquirir, ou quem já tiver com ela, na primeira página de cada lição, lá embaixo, tem a leitura diária semanal. Ou seja, por exemplo, a partir de amanhã, segunda-feira, você começa a fazer leituras diárias, curtas, ligadas à lição do próximo domingo. Então, assim, isso também é bastante proveitoso e sugiro todos a fazerem. Mas vamos lá. Pode passar aí. Bem, gente, eu queria conversar aqui com vocês inicialmente o seguinte. Por que Gênesis? A superintendência escolheu essa revista. E assim, a gente tem várias razões para estudar Gênesis, né? Só o fato de ser um livro da Bíblia já basta, né? Mas eu coloquei aí duas razões que nos dão um guia bem interessante. Em primeiro lugar, olha, isso não é exagero não, tá? Gênesis contém as doutrinas fundamentais da fé cristã. Todas as doutrinas fundamentais estão em Gênesis. Eu coloquei exemplos, né? A doutrina da criação, queda, redenção, alianças, graça soberana, eleição. Tudo aquilo que depois vai ser desenvolvido, desdobrado e acrescido ao longo das Escrituras, já está lá em Gênesis. Então, assim, estudar Gênesis é estudar a fundação da nossa fé. E, justamente por causa disso, quanto mais água, melhor. Tem um detalhe, tá? A gente estudou o livro de Jonas agora, né? Durante as férias. E foi dito aqui que o livro de Jonas é um dos mais atacados, ridicularizados por parte dos incrédulos da Bíblia. E eu não sei se vocês lembram, disse que provavelmente ele estava entre os dois mais. Adivinha qual é o outro? Gênesis. Ele é o foco da batalha espiritual. E eu faço questão de dizer isso, é uma batalha espiritual, em torno da inerrância e da veracidade das Escrituras. Lembram que lá a gente ainda vai estudar o capítulo 3 de Gênesis, mas lá no jardim, a serpente, ela se insinuou primeiramente, dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? Mas depois, né, com aquele diálogo estabelecido com Eva, ela partiu para um andar aqui mais direto. Ela disse, Deus está mentindo. É certo que vocês não vão morrer.
E é interessante que esses mesmos ataques continuam hoje contra Gênesis. A serpente continua atacando a palavra de Deus. Seja na forma de negação direta mesmo, dizer assim, isso é mentira. Seja na forma de teologias que às vezes entram sorrateiramente na igreja, dizendo, não, Adão não foi uma criação original, ele é um ponto, digamos, mais alto de um processo evolutivo que vinha antes dele. Ou, não, aquela narrativa toda é simbólica, não é histórica. A serpente continua atacando a veracidade e a inerrância da palavra de Deus. Agora se pergunta, por que será que o livro de Gênesis é tão atacado? Eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer exagero. Mas, de novo, repito, não é. Se a gente for olhar o volume dos ataques dirigidos contra a Gênesis, eles se baseiam basicamente em Gênesis 1 a 11. Até depois do dilúvio, a Torre de Babel, dilúvio e Torre de Babel. Além de tudo isso aqui da criação, da queda e tudo mais. Mas, se a gente for olhar mais de perto, dentro disso, a gente vai ver que são os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Capítulo 1 e 2 falam da criação. Capítulo 3 fala da queda da humanidade e da promessa de redenção. Sabe por que Satanás concentra seus ataques nesses 3 capítulos? Se Gênesis 1 a 3, digamos assim, caísse, fosse passiva de cair, não resta nada das Escrituras. É isso que eu disse que parecia exagero. Mas, se Gênesis 1 a 3 fosse mentira, todo o resto das Escrituras não valeriam para nada. Eu não vou ter tempo para argumentar porque é assim, mas os irmãos depois pensem nisso, se possível. Mas olha só, apesar disso, volta. Tinha uma última frase, não sei se. Mas eu quero dizer o seguinte: olha, por conta desses ataques, muitas vezes a gente tem a tendência de olhar para Gênesis apenas apologeticamente. Já percebeu que muitas vezes quando a gente vai ler Gênesis, principalmente Gênesis 1 e 2, a gente já fica pensando em contrapor teorias evolucionistas, né? Teorias geológicas a respeito da idade da Terra e tal. Tem um desenho animado, que o nome dele é Planeta 51. E esse desenho, eu não me lembro dos detalhes, tá, gente? Já faz um tempo que eu assisti. Mas ele, assim como aconteceu, né, na realidade, ele manda o planeta Terra, né, os humanos mandam uma sonda para esse planeta. Sabe aquela sonda robozinho que vão lá? Aí essa sonda era um robô inteligente, né, e ela tinha por função catalogar, tirar fotos e fazer análises das rochas, das pedras, para enviar as informações para a Terra, para que a gente pudesse ter noções assim daquela atmosfera, de processos geológicos e tudo mais. Uma sonda parecida foi enviada a Marte, né, há alguns anos atrás, justamente com esse propósito. Só que a partir de determinado ponto, o robozinho lá manda de enviar as mensagens, sabe? E aí o que é que o planeta Terra faz? Manda um astronauta, gente, é um desenho animado, tá? Para procurar o robozinho lá. E o interessante é que quando o astronauta chega, acontece algumas coisas, mas, gente, tem uma civilização inteira. Tem cidade, tem cinema, tem shopping. E ele encontra o robozinho e ele diz: rapaz, eu não acredito como é que você esse tempo todo só mandou foto de pedra para a gente. O robozinho ficava assim, tá aqui, todo mundo, os alienígenas, passeando,
E ele aqui procurando pedras. Então ele pegava foto de pedras e mandava. E não mandava foto de mais nada. Por que eu lembrei desse desenho? Parece que às vezes a gente faz assim com Gênesis, sabe? A gente fica procurando reagir aos ataques contra a Gênesis e não vê a grandeza e não vê a riqueza do que está escrito ali. Inclusive, isso é um anacronismo. A gente joga no texto preocupações que são nossas. Assim, coisas que a gente discute hoje como se o texto quisesse falar só sobre aquilo. Esquecendo-se que Gênesis já está falando à igreja e vai continuar falando, se Jesus não voltar antes, mesmo depois, se esses debates que hoje em dia estão em alta, se eles cessarem. Então a gente precisa ver qual é a mensagem permanente, perene no livro de Gênesis. Certo? Pode passar, Hugo. Mas vamos lá. Aqui já entrando, o título da nossa lição, vocês viram lá, é o Big Fiat, né? E aí a questão é, por que esse nome, né? E por que a lição está dividida em duas partes? Vocês viram lá quando eu mostrei todas as lições, que apenas essa primeira tem parte 1 e parte 2. Fiat significa o faça-se, ou haja, que é repetido ao longo de Gênesis 1. Haja luz, faça-se a luz. E aí a gente tem essa palavra latinizada do fiat. Isso aqui é um jogo de palavras, meio uma brincadeira com o Big Bang. Não sei se vocês perceberam. Na verdade, ao invés de uma explosão, uma grande explosão, a gente tem um grande Deus falando. A gente tem um grande faça-se, haja. Então esse é o título da lição. Mas por que ela está dividida em duas partes? Porque são duas abordagens diferentes. E eu faço questão de dizer isso para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui hoje, tá certo? Na lição 2, no próximo domingo, que não é o próximo, né, mas de hoje é 15, a gente vai ver Gênesis, vai estudar aqui Gênesis por dentro, Gênesis 1 e 2 por dentro, digamos assim. A gente vai ver esses temas, criação dos céus e da terra, criação a partir do nada pela palavra, Shabá, criação do homem e da mulher, imagem e semelhança, tudo mais. Certo? Mas hoje, pode passar, Leozinho. Hoje a gente vai fazer algo diferente. Hoje a gente vai aqui, digamos, olhar por cima desses dois capítulos, por fora. Eles como um bloco, certo? Sem as suas, digamos, as suas questões internas dele. A gente vai ressaltar a eternidade e o poder de Deus, bem como o papel da doutrina da criação ao longo das Escrituras. E como a gente deve reagir a isso. Como a gente deve reagir a essa doutrina. É aquilo que eu falei. A nossa abordagem aqui não vai ser apologética. Ela vai ser doxológica. Aí você diz, espera aí, quem não está acostumado com essas palavras? Apologética é aquela coisa de defesa mesmo da fé com argumentos. Doxologia é louvor. Eu espero, e esse é o objetivo da lição, nos levar, a todos nós, a nos prostrarmos em adoração diante de Gênesis 1 e 2, certo? E a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte, no capítulo 4: no princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível ou invisível.
Se eu pudesse resumir em uma frase, seria essa, a nossa aula de hoje. A gente ter isso na cabeça. Deus criou todas as coisas e tudo muito bom, a partir do nada, para um propósito, para a manifestação da sua glória. E Deus, quando a gente pensa em Deus criando, é Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bom dizer porque é aquele erro comum, né, de a gente pensar que Cristo aparece lá no Novo Testamento, né? Mas como a gente vai ver, o próprio Novo Testamento remonta e diz que Cristo estava lá criando todas as coisas. Então vamos lá. Pode passar. Como é que a Bíblia começa? Primeiro versículo da Bíblia. Bora, gente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é um começo majestoso. Talvez não seja o que você queria. Talvez, muitas vezes a gente diz, rapaz, era bom uma explicaçãozinha maior a respeito de Deus, né? Mas percebe que já começa pressupondo a existência de Deus. Já começa assim, ó. No princípio, Deus. Deus já é jogado aí. Deus não precisa se esforçar, digamos, para convencer a você que Ele existe. No princípio, Deus. A existência de Deus não é explicada, porém é axiomática e autoevidente. Seu caráter emerge por meio de sua atividade íntima com a criação. A gente vai vendo os atributos de Deus sendo revelados pela descrição da criação, gente. Não sai dizendo assim como se fosse um livro de teologia. Deus é poderoso, Deus é sábio. Não vai ter dizendo isso aqui, mas você vai ver a sabedoria, o poder de Deus, a ordem criada, a fidelidade em sustentar todas as... Você vai vendo com a narrativa. A transcendência de Deus. Deus é uma coisa, por favor, não que é uma coisa, um objeto, mas Deus é algo diferente da sua criação. No princípio, Deus criou tudo. E tudo que Ele criou, portanto, é diferente dele. Isso é um corretivo muito oportuno às tendências de conceber Deus apenas de forma imanente. Não é, por exemplo, aquilo que a gente conhece por panteísmo faz isso, né? Deus fazendo parte da sua criação, na mesma unidade, na mesma essência. Mas não, Deus, para usar a palavra de um teólogo famoso do século XX, o Karl Barth, ele diz, Deus é o totalmente outro. Deus está numa categoria que nada na criação, embora reflita a glória dele, embora os homens e mulheres tenham a sua imagem e semelhança, mas nada se equipara a ele. A gente vai ver daqui a pouco. E assim Deus fez. O relato é estruturado para comunicar, portanto, a onipotência e a transcendência de Deus. Pode passar. E aí vamos lá. Como eu disse, além de mostrar esse poder, essa sabedoria de Deus, a gente quer se deter mais hoje sobre como a doutrina da criação ela se reflete e ela aparece no restante das Escrituras. E aí vejam só, a gente também não vai ter tempo de explorar isso, mas tragam em a mente de vocês quantos ensinos, quantas exortações, quantos mandamentos ao longo das Escrituras, nos Salmos, nos Profetas, no Novo Testamento, eles tomam por base a criação. Por exemplo, você vai lá para Êxodo,
nos mandamentos, quando Deus enuncia o 4º mandamento, a respeito do sábado, o que é que ele diz? Ele diz, porque eu criei todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansei. Por isso, olha só, o fundamento para o mandamento está lá na criação. Quando Jesus vai responder aqueles questionamentos bem intricados a respeito de casamento, de divórcio, lembra como é que ele começa respondendo? Ele só, no princípio não era assim. Paulo faz a mesma coisa. Ele chama Gênesis para dar uma resposta vários séculos depois. Doutrina a respeito do trabalho, a respeito da nova criação, dos novos céus e da nova terra, tudo isso. E mais, as virtudes de Deus, o Criador e Senhor, foram expressas posteriormente por Moisés em seus discursos. Foram cantadas pelos salmistas e exaltadas pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Inclusive, quem leu a lição traz aqui trechos de Salmos. Eu vou ler rapidamente. Salmo 115, versículos 14 e 15. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124. Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 146. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Gente, qual é o ponto aqui? Em todos esses trechos de Salmo que a gente leu, vocês perceberam o que há de comum neles? Você diz, todos têm em comum que diz que é o Deus que criou os céus e a terra. Mas além disso, os salmos, olha o raciocínio. E é isso que às vezes a gente perde, sabe? A gente estuda a doutrina da criação, como eu disse, pensando em evolução, mas olha como o povo de Deus usava aquela doutrina. Ele dizia, porque Deus criou os céus e a terra, eu confio. Percebe um raciocínio? Colocando em termos lógicos, né? Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Que a gente precisa fazer. Se Deus criou todas essas coisas, de que terei medo? Gente, é assim que a gente deve pensar. E mais, além de ser ensinada pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, pode passar, Leozinho. Ela também é cantada ao longo da história da igreja. Eu coloquei aqui a letra de uma música bem conhecida, aquela Tu És Fiel Senhor. E assim, não é a única, mas ela tem esse padrão bíblico, que falta muitas vezes, né, nas musiquinhas que a gente canta hoje. Muitas vezes, não sempre. Tu és fiel, Senhor, Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltastes. Tal como eras, tu sempre serás. Falando dos atributos de Deus. Senhor, tu és isso. E aí o coro, tu és fiel, tu és fiel. Aí, olha só. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. E aí, porque tu fizesse isto, eu afirmo, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Pleno perdão tu dás, que segurança, cada momento me guia. Percebe que a primeira pessoa só aparece no fim?
Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Atributos de Deus, depois do coro. Criação e redenção. É o padrão dos salmos. É interessante que a gente fala e canta muito sobre redenção, e deve, gente. Por favor, não me compreendam mal, deve. Mas se a gente aprender a ter a cosmovisão bíblica, pensar como os autores da Bíblia pensaram, a gente também vai exaltar a criação de Deus. Até porque a criação fornece o palco para a redenção. Inclusive o pacto, mas o pacto com Noé é um pacto de criação. Sabe aquele pacto que eu fiz lá atrás prometendo um redentor? Eu vou fazer um pacto aqui da criação, dizer, a criação vai permanecer estável para que o meu plano de redenção possa se desenvolver. Passa aí, Léo. O ensino bíblico com relação à criação ocupa um papel essencial e central em toda a Escritura. Foi na criação que a revelação primeiramente foi dada. Naquela ocasião, a aliança e o reino cósmico foram estabelecidos. O papel mediador, inicialmente do primeiro Adão e então do segundo Adão, foi determinado. O processo histórico começou quando Deus criou o universo. Gente, vou repetir. Por que tudo isso? Por que ficar falando, ressaltando isso? Para você ver a beleza, a majestade que há em Gênesis 1 e 2. Faça um exercício. Chegar em casa essa semana, leia esses capítulos. Se deliciando. Sem se preocupar com explicações a respeito de detalhes. Calvino, quando ele introduz o seu comentário a Gênesis, ele diz, olha, o que está escrito ali supera tanto a nossa compreensão que a gente é tolo de achar que vai entender e explicar todos os detalhes. Você diz, mas ele era do século XVI, a gente está no século XXI, a gente já tem... Isso é aquilo que se chama de... que nós padecemos disso, arrogância geracional. A gente estudou isso, não foi, Eric? Na Timothy Keller. A gente pensa assim, que a gente está no topo da ciência, né? A gente esquece que coisas que a gente defende hoje, com prova, daqui a 50 anos vão ser ridículas. Mas a gente só acha ridículo as gerações anteriores. Mas vamos lá. Como eu disse, não vamos falar apologeticamente. E tem mais a respeito desses 2 capítulos. Também é sobre Cristo. Colossenses 1. Peço que os irmãos abram. Textos bem conhecidos. (15 a 17) diz o seguinte: Este, falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Cristo e é para Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Hebreus 1, versículos 2 e 3.
Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aí. A criação foi uma obra trinitária. E mais, foi feita por intermédio de Cristo e para Cristo. Assim aprouve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um último texto aqui, que eu acho assim, belíssimo, mas às vezes a gente não percebe. Mas, vocês já perceberam que no Novo Testamento tem também um pequeno relato do Gênesis 1 e 2? Na verdade, 1, 2 e 3. Gênesis segundo João. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Gente, foi deliberada a escolha das palavras aqui, tá? Eu pedi para vocês dizerem como é que começa Gênesis 1. Como é mesmo? Olha o que João faz. No princípio, gente, não é à toa, gente. João quis evocar exatamente Gênesis. Olha como ele começa o livro. No princípio, ele tá, digamos aqui, renarrando, não existe essa palavra, né? Narrando novamente o que foi narrado em Gênesis 1 e 2. Só que ele explica o que não está imediatamente evidente lá no livro de Gênesis. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebem as palavras usadas aqui? Luz, disse Deus, haja luz. Deus soprou o fôlego de vida e fez Adão ser vivente. E aí ele está dizendo, a vida estava em Cristo. E a vida era a luz dos homens. E aí, veja que aqui ele já está em Gênesis 2. Ele está recontando, apontando para Cristo. E aí ele chega em Gênesis 3. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está dizendo, houve a queda. Houve trevas. Mas, assim como lá no primeiro dia, Deus disse, haja luz. E qual foi o resultado? Houve luz. Isso significa o quê? Significa o quê? Dissipação das trevas. Ele disse, da mesma forma, as trevas do pecado, da morte, da miséria, do juízo, não prevaleceram contra Cristo. Ele veio cumprir a promessa feita lá em Gênesis 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem mais. Todo mundo conhece aqui o relato da queda, né? Lá em Gênesis 3. Eu sei que não é objeto aqui da nossa lição especificamente, mas só... Lá tem um jardim, não é isso? Lá tem uma árvore.
mas lá tem uma serpente. E a história termina com uma saída, uma expulsão. Isso lá nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Vamos lá para os últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse. Versículo 6, depois a gente vai para o 22. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, estou lá no início, e sou o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a água da vida. Vai para o capítulo 22. Versículo, eu vou ler o 1 e o 2, depois os 13 e o 14. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está o que, gente? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Versículos 13 e 14. Jesus repetindo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Percebem Cristo revertendo a maldição. Lá no início tinha um jardim, uma árvore, uma serpente e uma saída. Aqui a gente tem não mais um jardim, cresceu. A gente tem uma praça no centro de uma cidade. Isso, inclusive, tem implicações a respeito do novo céu e nova terra. Não é um mero retorno à condição primitiva, mas vai incorporar todo o avanço do mandato cultural. Tem uma praça, tem uma árvore nessa praça, a mesma árvore. Gente, o que é fantástico, sabe o que é? A árvore da vida aparece lá em Gênesis 3. Procure o resto da Bíblia, você não vai achar. Não, Felipe, você está errado. Lá em Provérbios tem um termo que fala árvore de vida. Mas é um termo para dizer de algo do qual flui a vida. Não é a árvore da vida. É sempre em forma de provérbio. Ela só aparece aqui de novo. Mas lá o que foi que Deus fez? Deus colocou um querubim impedindo o acesso. Deus disse expressamente, para que o homem não tome, apanhe e coma do fruto da árvore da vida. E expulsou o homem do jardim, o casal do jardim. Mas aqui não. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. E entrem, venham, voltem. E entrem pelas portas. Você não vai entrar pela janela, não. Você vai entrar pelas portas. Pode passar. Caminhando para o final. O que foi começado no princípio, o cosmos, será completado no sentido de ser renovado e trazido a seu estado de perfeição mais completo possível.
existe uma profunda e inseparável conexão entre criação e consumação, o começo e o fim. As Escrituras do Antigo Testamento revelam-nos que Deus incluiu o fim no começo. O que Ele pretendeu e iniciou na criação, Ele sustentou. Ele introduziu o plano e programa de redenção para que seu escatom, seu fim, a consumação, permanecesse de fato o que planejou no princípio. E aí, para concluir, pode passar. Gente, eu estou indo muito rápido? Não, né? Eu vou deixar tempo para alguma consideração, alguma pergunta, certo? O relato inicial de Gênesis apresenta o universo e a vida em sua beleza, perfeição e esplendor, como obra do eterno e poderoso Deus, que por meio de sua palavra criou todas as coisas e as sustenta e controla conforme a sua vontade. Portanto, Ele é digno de toda a nossa confiança, adoração e obediência. Gente, eu queria ler com vocês. Estava até num slide aí, mas eu pulei. Isaías 40. A Bíblia tem várias manifestações, ou dos servos de Deus, ou falando assim, o próprio Deus falando, por intermédio de profetas, a respeito de quem Deus é, a respeito do caráter de Deus. E Isaías 40, em especial, ele revela o assombro desse Deus que criou todas as coisas. É interessante que Isaías 40 a gente conhece, assim a gente lembra, muito do final, né? Que diz, versículos 29 e 30. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é um texto belo. Mas quando a gente não observa o contexto dele, muitas vezes ele fica reduzido a um discurso motivacional, né? Quase uma autoajuda. Assim, na forma como é usado normalmente esses dois versículos aqui. Mas vamos ver o discurso todo. Eu não vou ler do versículo 1. Deveria, mas por uma questão de tempo. Vamos ler a partir do 9. Está todo mundo com a Bíblia aberta aí? Vamos acompanhando. Gente, Deus, segundo Ele mesmo. É comum a gente hoje, às vezes, falar algo de atributo de Deus e alguém dizer assim, não, o Deus que eu creio não é isso não. Não é assim não. Já ouviram isso? As pessoas muitas vezes, o professor Renato Filho falou isso, né? Criam ídolos, criam uma imagem de Deus conforme a sua imagem e semelhança e o adoram porque rejeitam o Deus da Bíblia. Não querem se confrontar com esse Deus aqui. Mas isso é Deus.
Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que imagem terna. Carinhosa. Mas tem mais. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assombroso, não é? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de Gênesis 1 e 2. Não chegue com arrogância ao relato da criação. Não chegue como juiz que vai julgar o que está ali escrito. Você vai ser julgado pela palavra e não o contrário. A quem você me compara, diz o Senhor? Quem é você? Gente, lendo Gênesis 1 e 2,
sabendo o caráter do Deus que criou, a gente termina como Paulo, depois de falar profundidades de doutrina no livro de Romanos. Ó profundidade da riqueza. Vejam o eco aí de Isaías 40, tá? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Tua palavra, inspirada, verdadeira, totalmente suficiente, totalmente poderosa, para transformar, Senhor, corações, mentes, vidas. Meu Deus, ensina-nos a cada dia a nos maravilharmos, Senhor, com as grandezas, com a majestade, com a insondabilidade, Senhor, de Tuas obras. Que a gente contemple, Senhor, nas obras da criação, os Teus santos caminhos, Teus atributos, Senhor, Teu eterno poder, Tua sabedoria, Tua fidelidade, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão rica de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, para escutarmos Tua voz. Em nome de Jesus, amém.